Olá, meus amigos do Plenário 5, apaixonados pelo Tribunal do Júri. Aqui estamos mais um episódio aqui. Nós sempre juntos, né, Lucena? Certamente. Parceirão, anfitrião da casa, Lucena. E hoje temos uma estrela. Opa. Uma estrela da Baixada Santista. Certamente. Né, sim? Sim. Doutor Mário Badures. Tudo bom, meu querido? Pedro, Lucena, meus grandes amigos aqui, um prazer enorme estar aqui no Plenário 5, acompanho sempre, mas não tem nada de estrela, tem Não. sim de um abnegado, um advogado que ama o Tribunal do Júri, que leva a advocacia a sério e digo sempre que eu sou um afortunado. Posso dizer que não só a advocacia criminal, mas principalmente o Tribunal do Júri fez com que eu realizasse todos os meus sonhos. Legal. Fizesse grandes amigos, entre eles vocês, a quem eu respeito muito e admiro. Recíproco é igual. E é um prazer estar aqui com vocês todos para falar aí um pouquinho sobre o júri. Me conduzam. É sempre uma honra estar com os amigos e poder falar daquilo que a gente mais ama. A humildade é ímpar, né? Me conduzam. Olha. Nós que queremos ser conduzidos, mas vamos que vamos. Legal. Vai que é tua, Lucena. Legal. Doutor Badures, obrigado desde já por ter vindo aqui hoje, tá? A gente fica muito feliz, a gente gosta muito de você, admira, né? E obrigado mesmo. Então, eu gostaria de começar com você. Começando. Vamos que falando vamos. sobre a coisa do local do crime, né? Queria saber se você, quando você é contratado para fazer um júri, né? Se você acha importante ir ao local, né? Para você, de repente, até mesmo por uma questão da cadeia de custódia, né, e tal. Queria que você, de forma bastante sintética, dissesse um pouco acerca disso, como é a sua atuação, se você vai ao local do crime. Perfeito. Lucena e Pedro, eu acho que é fundamental o advogado, o tribuno do júri, ele ter conhecimento global sobre aquilo que ele está sendo chamado para atuação. Seu mistério é conhecer do 0,01 ao 100%. E isso compreende, obviamente, o local do crime. Agora, existem certas questões que são sempre difíceis para nós, defesa. O primeiro é o seguinte: nem sempre você está dentro do seu escritório, na sua casa, no trânsito, em qualquer lugar, na academia ou aqui no Plenário 5, o telefone toca. Doutor, estou sendo aqui acusado de um homicídio, tal. Logo após o crime tenha ocorrido, a cena delituosa tem ali se concretizado. Porque quando isso acontece, o advogado tem a possibilidade de, desde o início, já trilhar o caminho pelo qual a defesa, óbvio, que a defesa ela tem que ser 180 graus, não é algo focado, não é uma visão de túnel. Sim. A defesa é dinâmica, que é estática, é a acusação. Mas se você tem a possibilidade de acompanhar isso desde o início, desde lá do auto de prisão em flagrante, se houver, as diligências de campo, acompanhar até mesmo os policiais, verificar questões de perícia, estar no local também em matéria que hoje é fundamental de investigação defensiva. Sim. Isso é muito importante, não só pelo mapeamento que se faz em relação às informações, coleta de outros indícios, vestígios e tudo mais, mas a concepção, a compreensão daquilo que ocorreu. Sim. Porque muitas das vezes ali estão escondidos detalhes que são importantíssimos para o deslinde da causa. E o Tribunal do Júri ele não é 100 metros rasos, Sim. é sempre uma maratona. Sim. Então muitas questões que se é analisado logo numa questão ali no local, você vai poder catalogar, óbvio, né, dentro da legalidade sempre, Sim. e utilizar isso da melhor maneira. O oposto também ocorre e eu sou campeão recordista disso. Ser chamado aos 49 do segundo tempo para fazer plenários em comarcas que eu não conheço, que eu nunca estive, aí eu tenho que me basear por aquilo que está nos autos. Aí friamente, é bem né? complicado, né? Mas é muito importante esse acompanhamento in loco, é muito importante para que, vamos supor, ocorreu dentro de uma casa, ocorreu dentro de um apartamento. É só legalizar. Hoje todo mundo tem um telefone, um smartphone. Sim. Começa a filmar. Vê todos os cômodos, tenta recriar a dinâmica. Hoje é fundamental isso para a exibição aos jurados. Eu tenho comigo que, dentro desse mundo moderno, dentro do tradicionalismo que o Tribunal do Júri consagradamente pela sua liturgia tem,
Nós temos que fazer com que os jurados enxerguem aquilo que eles não estão vendo. Exato. Mas geralmente eles não querem nem ver nada. Geralmente Sim. o viés ali é quem que vai pagar hoje, né? E nós temos que mostrar uma outra vertente. Uma Perfeito. delas é transportá-lo para o local dos fatos, recriar todo aquele contexto e mostrar o que está escrito na lei. Sim. Não no Código Penal, o Código de Processo Penal do Ministério Público / Magistratura, e sim o que está sedimentado na nossa Constituição Federal. Essa é boa. Interessante. MP / magistratura é boa. Opa! Vem cá. E no júri, né, a gente ouve muito falar sobre a questão da plenitude, né, de defesa, né? O senhor acha que está sendo respeitado nessa área do direito, né, a plenitude de defesa, ou não se fala nisso? A gente fala aí na ampla defesa, que é utilizado no comum, né, no processo comum. Eu não sei, eu tenho refletido acerca disso quando eu faço júri, né? Aí tem algumas limitações impostas muitas vezes pelo juiz de forma, quiçá, até arbitrária, né? A gente depois discute isso em recursos e tal, né? Então, a gente tem no júri a plenitude, né? Ou pelo menos a Constituição garante isso. Eu queria saber de você o seguinte: você acha que está sendo respeitada a plenitude ou não? A gente, quando muito, consegue a ampla defesa no júri. Como você sente isso, você que é um profissional muito próximo do júri? Luciano, eu tenho tomado certo cuidado para tratar desse tema. Tá. E eu explico por quê. Até porque, assim, Plenário 5, consagradamente, muitos advogados, todo o público que assiste já voltado para a área, mas muitos estudantes. E aí nós temos que nos debruçar, Pedro, de falar que o júri hoje, 2024, já beirando 2025, não é mais igual antigamente, Perfeito. né? Eu tive a oportunidade, ao longo da minha carreira de 21 anos, eu ainda estou lá sedimentado também, atrelado, amarrado a um júri clássico, Tá. onde que era um debate de ideias e num nível altíssimo. Hoje em dia, desculpa ser bem sincero, está uma várzea. E isso, assim, muito por conta de quem? De todos os lados, não é só da advocacia. Todos os lados. Da advocacia, principalmente porque nós somos, assim, um exército gigantesco, mas muito mal preparado e aparelhado. E o adversário, o ex-adverso, que é parte no processo, nunca é fiscal da lei, em nada no processo penal, Sim, isso concordo. ele utiliza de certos paradigmas que nós não temos, que é a proteção do Estado, né? Isso tudo se volta contra a defesa. Então, quando eu falo que eu tenho certo cuidado, é porque eu não sou o mensageiro do caos, ao contrário. Mas hoje nós estamos num momento mais difícil, talvez, da nossa história, e principalmente o Tribunal do Júri, onde que se arvoram os inimigos que falam que o Tribunal do Júri tem que terminar. Querem mudar o que é cláusula pétrea, querem alterar aquilo que é uma garantia do cidadão. Por quê? Porque o Tribunal do Júri vem lá de trás justamente para fazer o povo julgar o próprio povo num dos crimes mais graves que tem no nosso ordenamento jurídico, em razão da ilegalidade, do arbítrio, da imprudência e da maneira como que sempre o ser humano entre aspas, coisificado, né, que nunca foi detentor de direitos, mas simplesmente um objeto, era jogado às suas próprias, a sua própria sorte para ser julgado. Isso vem lá de trás, isso vem lá das bruxas, o martelo das bruxas. A criminologia explica muito bem isso. Mas, veja bem, se nós temos um ordenamento jurídico onde que a Constituição Federal, pilar, diz que crimes dolosos contra a vida é competência e responsabilidade do Tribunal do Júri. Sigilo das votações. Soberania dos vereditos. Eu aí abro uma vírgula, depois a gente pode até falar sobre isso. Acho que a soberania dos vereditos é importante quando é defesa, réu. Soberania dos vereditos, troca acusação, aí já é um pouco complicado. Mas a gente pode falar sobre isso depois. Agora, está escrito lá de uma maneira garrafal com letra maiúscula, plenitude de defesa. O que você não tem no Tribunal do Júri não é a ampla defesa e plena defesa em absolutamente nada, e também um raquítico contraditório que não é pleno. É isso que nos sufraga hoje em dia no Tribunal do Júri. É isso que essas amarras acontecem. Então, o advogado ele tem que ser polivalente, ele tem que ser corajoso, ele tem que ser destemido, ele tem que ser técnico, ele tem que ser muito competente. Ele, acima de tudo, tem que ter o domínio de absolutamente tudo que ele está ali a fazer e a orquestrar, lutando
né? Muitas vezes com um canivete enfrentando os Estados Unidos. É assim que... E existe a muitas diferença vezes entre o advogado corajoso, que muitos fazem confusão, eu acho que acontece isso, entre o advogado corajoso e o advogado briguento. O advogado corajoso não deve ser forçosamente o advogado briguento. São Não coisas é nessa. distintas. Exatamente. Então eu acho que. Quando eu falo advogado corajoso, é na coragem, na acepção Claro. técnica do termo, de você estabelecer uma estratégia Exato. defensiva e ter a coragem Tá. de enfrentá-lo. Porque num certo momento vai sempre ter resistência, mas tem que ser ali um movimento de dar um passo à frente, e a história também mostra que sempre fomos nós advogados que fizemos isso, nos momentos mais caóticos da federação. E a coragem que eu falo é justamente nisso, de implementar, Exato. né, a estratégia de defesa e fazê-la Mas aí tem que ter um preparo, é exatamente isso. Com certeza. Tem que Na esteira disso que a gente vem falando, você acha que a disposição, né, ou seja, o desenho do júri, né, como é posto lá, o Ministério Público ao lado do juiz e tal, enfim, você acha que esse desenho atual, né, ele não também complica um pouco, porque deveria, a meu ver, não sei o seu, mas assim, eu acho que o promotor deveria estar ao lado, sei lá, da defesa, em qualquer outro lugar, menos ali ao lado, né, do juiz. Até mesmo porque dificulta o nosso trabalho como advogado. Veja que a gente tem que sair lá de onde a gente fica sentado para irmos fazer pergunta para a testemunha, que quase sempre o juiz não deixa que ela vire. Eu sempre falo, excelência, poderia virar a testemunha para o jurado? Porque o jurado quer ver a emoção, né, da pessoa respondendo e tal. Óbvio que a gente não é bobo, a gente tem que se deslocar da nossa bancada, irmos à frente do promotor para que, ao fazermos a pergunta, a testemunha vire o rosto e as pessoas possam ver a emoção, e na hora da nossa fala a gente vai dizer, olha, você viu como a Maria fez, ela chorou ao dizer, ela mentiu, não sei o que, os senhores viram, os senhores olharam no rosto dela, né, e tal. Sim. Então, quer dizer, eu não vejo as pessoas discutindo muito isso, né, ou seja, algumas coisas que a gente precisa dizer, olha, tem que mudar, né. Você não acha que essa disposição atual, o desenho do júri, deveria ser repensado em prol, né, da plenitude de defesa? Né? Malgrado o STF ter até se manifestado recentemente sobre essa matéria, mantendo, achando que constitucional, eu particularmente sou contrário a esse layout. Tá. Eu acredito que juiz, jurados e as partes um do lado do outro. Igual nos Estados Como Unidos. Um triângulo equilátero. Exato. Os jurados, acusação, defesa. Simples assim. Sim. Quando você tem ali naquele... E olha só como que é o negócio lá de 1900 de bolinha. Já tinha um tablado para que o juiz ficasse acima, né, olhando de cima para baixo, com uma posição de que ele é, na verdade ali, quem dita as regras. E aí, antigamente, com uma carga moral muito grande também. Só que daí ele faz, o Ministério Público está sentado ao seu lado esquerdo. Ou direito, vai depender aí da comarca. Lá, então, por exemplo, vai em São Vicente, em Santos, lá na Baixada, a maioria é sempre o Ministério Público ao lado esquerdo. Tudo bem. Mas se você perceber, o Ministério Público está sempre voltado para o lado onde estão os jurados. Sim, Então, isso é verdade. E aí, Isso o é que verdade. acontece hoje na várzea, e aí, assim, o que a gente sempre fala, né? Existe o puro suco da várzea jurídica. Às vezes o advogado está inquirindo uma testemunha e tudo mais, e o promotor, a várzea de hoje, tá lá, aí bufa, aí faz um monte de coisa e tal. Ou então, quando vai, hoje não tem mais sala secreta, esse nome nem existe mais, essa denominação, mas geralmente os juízes têm feito a votação dos quesitos ali mesmo no plenário, esvazia e faz. Beleza. Aí o promotor está na frente do jurado. Quesito obrigatório, jurado absolve o réu, o cara começa a criar um boneco de Olinda. Isso aí. Isso interfere no julgamento. Pois Até mesmo porque então, o jurado... não tinha dúvida. Olha, Lucena e Pedro, eu falo assim, por mim, o que eu percebo e é de longa data, o jurado, ele não conhece o processo. O jurado não sabe nada absoluto. Ele sabe que ele tá pé da vida por ter que ir lá. Nem todos, aliás, a grande, maciça maioria vai porque é obrigado. Sem contar do jurado que a gente chama de profissional, né? Porque aqui em São Paulo a gente está com uma problemática enorme, né? Tem jurados profissionais. E aí a ordem deveria tomar uma rédea mais rígida em relação a isso. Eu concordo. Pois é. Agora, a maioria chegou lá não sabe o nome do réu. Não sabe. Não.
mas ele tem uma tendência séria, ele esquece que ele é um do povo, e quando ele senta naquela cadeira e é submetido ali a uma decisão de pronúncia que é absurda, né? Você tá numa decisão de pronúncia. Só tá falando algo contra réu. Não existe decisão de pronúncia favorável. Favorável nunca, mas assim, isenta, não existe isso, não existe. Aí ele tem aquilo, tá o promotor falando com aquela propriedade, aí aquela cerimônia toda, e lá na Barra Funda é assim, né? Lógico, tem que ser um lugar muito seguro, mas a polícia militar ali ostensivamente, parece que é o clube deles. Né? E aí o advogado fica do outro canto, lá do lado do réu, né? E parece que nós somos o braço armado intelectual do criminoso. É o segurança. Né? Segurança Como se não existisse absolutamente nada na Constituição Federal que fale que aquele que está sendo submetido ali seja culpado de algo. Porque ser réu no processo não transforma num demônio e ser vítima no processo tampouco outorga uma auréola angelical na cabeça de quem quer que seja. Ali é um julgamento. Sim. Né? Então eu sou particularmente muito contrária a esse layout que a gente vê. Você vislumbra, né? Você vislumbra a possibilidade, né? Você já parou e pensou, não, mas um dia isso vai ser resolvido. É difícil, né, pensarmos nisso, porque a coisa é tão engessada, desde que eu me entendo por gente que, no júri e tal, né, que eu discuto isso, que eu falo isso, né, e eu não vejo mudança nenhuma, e vejo também outras pessoas falando sobre isso. Qualquer manual de direito que fala de júri, a gente vê também crítica acerca disso. A quem devemos recorrer? Ou seja, o que devemos fazer? Tudo bem, aqui a gente está discutindo, outras pessoas irão assistir, ver, irão refletir, discutir e a discussão se multiplica. Mas será que é só a discussão, essa multiplicação não está sendo suficiente, né? Que a gente tem que fazer na prática para mudar isso? Luciana, você vê, a revolução, para tudo na vida, ela é uma revolução cultural / educacional. Tá. Nós estamos aqui em São Paulo, no eixo da federação, que tem mais de 500 mil de advogados. No Brasil inteiro tem 1 milhão e pouco de advogados. E isso cresce a cada dia. O dia que nós, advogados, percebermos o nosso poder, as coisas mudam. O dia que o advogado assumir o seu papel de fala e o seu papel como indispensável... E quando isso vai acontecer? Esse que é o problema. Eu acho que prejudica um pouco, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que tem prejudicado um pouco, porque hoje o advogado, pelo advento das redes sociais e tudo mais, ele está mais preocupado a questão visual, a questão do status, do que propriamente ao resultado do seu trabalho, do seu estudo. Então nós temos o show, hoje advogado em alguns aparecem showman. Eu sou showman. Em cima disso que você está falando, talvez não seria então, né, a solução, não estaria na sala de aula. Talvez a gente tivesse que mudar o currículo, a grade curricular, né? Porque o advogado ele sai, não só na matéria do júri, né? O júri nem se fala, mas ele sai muito pouco preparado em relação ao poder que ele tem, por exemplo, né? Prerrogativa. A gente não tem, quando você dá aula numa faculdade e você é um professor que tem participação na OAB, especialmente em prerrogativa, você vai falar para os seus alunos, né? Se você foi um aluno que não teve a sorte de ter um professor assim, você vai sair achando que o juiz, não só no júri, mas em qualquer outro lugar, em todas as áreas, é mais do que o advogado, né? Então, talvez, Baduri, eu acho que talvez seja realmente uma questão da gente verificar coisa lá nos bancos escolares, né? Não só nos bancos acadêmicos. Eu acredito o seguinte, até que ponto eles querem mudar? E aí eu estou falando eles de uma maneira global. Até que ponto os nossos representantes querem, aí juntamente com quem senta à mesa do Ministério Público, quem senta à mesa da magistratura. Porque é uma questão muito bem simples. Verdade. É muito bem simples. Vejam, se tem uma grande discussão sobre você poder gravar uma audiência ou uma solenidade oralíssima como é o Tribunal do Júri. Isso está escrito, todo mundo conhece o artigo do CPC de trás para frente. Legal, beleza. Só que tudo na vida existe um aspecto formal, que tudo pode, tudo válido, a imparcialidade, a cerimônia de fato,
ela traz uma paridade de armas para acusação e defesa, para o réu ser julgado de uma maneira justa. Legal. Isso na formalidade. Materialmente, isso nunca acontece. Então, assim, eu já tive casos, reformulando, eu tive um caso na minha carreira. Eu tenho 251 plenários. Eu tive que abandonar o plenário uma única vez. Apesar de que, quando no tribunal do júri você encosta no telefone, parece que você está armado. E de fato o telefone é uma arma. Inegável. Mas, quando abandona o plenário, e de uma maneira justificada, né, e plena, o advogado sabendo o que está fazendo e não por um certo estratagema. Não. É porque você é obrigado a se sacrificar em relação a algo maior, que é a liberdade, a condenação de alguém. A ata da audiência, ela não revela o que de fato aconteceu. E o pega pra capar, nesse termo literal para todo mundo entender, não está sendo gravado. No meu caso, uma das advogadas da minha equipe filmou. E olha só como que são as coisas, com todo respeito. Corregedoria do Tribunal de Justiça. Você pode ir lá com uma representação, eles vão te atender. Eu, particularmente, nunca vi vingar nenhuma. Nenhuma. Não conheço. Você já viu? Não. Nem eu. Eu não conheço. Nem procuro mais. Ministério Nem Público. Ministério Público. CNMP. Nós temos visto exemplos esdrúxulos. Promotores chamando a advogada de cachorra. Outro falando que ela é feia. O outro do rebolar da justiça. Essas são coisas lamentáveis. E aí, qual que é a punição que essas pessoas, né, profissionais têm? Nenhuma. Zero. Sim. Quando o advogado abandona um plenário, a primeira coisa que acontece vai um ofício para a OAB. Sim, Parece sim. que levanta um tsunami contra você. Mas o problema não é ir o ofício, é a atitude da OAB para com OAB. o advogado. Aí no meu caso, o que eu fiz? Opa, importei o que foi gravado, estava tudo muito bem justificado, não só justifiquei, o juiz entendeu que poderia manter o julgamento, é óbvio que ali o caldo já tinha entornado e é sempre em prejuízo à defesa, pedi a reconsideração do despacho fundamental e manteve. Né? Eu não sabia nem o que eu tinha que fazer, eu sabia se eu levantava, ia embora, se ficava, opa, beleza, porque somos profissionais, né? E é um clima Essas horrível. dificuldades que a gente está apontando aqui, né, doutor, eu acho que a gente teria que conversar com a OAB, eu fico Sim. pensando, porque enquanto a OAB, né, que é o nosso braço mais forte, né, porque individualmente a gente não pode esperar do advogado solução para isso. Vai ter que vir, né, todas essas coisas aí que a gente está jogando aqui e discutindo e tal, elas, para serem resolvidas, vão ter que vir com o braço forte da OAB, como você mesmo falou, né, da fortaleza que é a OAB e tal. Só que, às vezes, eu sei que não é por maldade, porque os líderes da OAB são pessoas, né, muito decentes, muito competentes, muito dignas e tal, mas eu acho que falta, muitas vezes, o quê? Sei lá, alguma ação mesmo, né, para parar com esse tipo de coisa, porque tá difícil mesmo advogar, principalmente no júri. Muito difícil. Não só no júri, mas eu acho que eu tenho recebido muitas reclamações de todas as áreas, mas no júri, doutor, tô fazendo o júri ultimamente com medo. E isso é ruim para quê? Para a sociedade, Pra porque tudo. vai ter o quê? Uma pessoa ali onde você poderia, por meio de um gesto mais grandioso, mais contundente, né? Você acaba não fazendo por quê? Eu vou apanhar aqui. Se você não acreditar que você vai ter uma OAB, né, te defendendo mesmo, você vai ser covarde lá no júri. E isso é ruim para a sociedade, né? Então acho que a gente tem que... Com certeza. eu acho que os nossos líderes têm que perceber esse tipo de coisa para Mas mudar isso. Eu consegui uma mosca branca. O que nós fizemos? Importamos esses vídeos para o processo ético-disciplinar, o número 1 na minha carreira, né? E agora, recentemente, fui intimado da decisão. E aí a OAB fala que o advogado estava mais do que correto. Menos A OAB mal.
Então, isso é o que eu falo que é mosca branca, né? Que bom. Que não deveria ser. A gente não poderia esperar algo, né? Mas o relator, ele foi muito lúcido. Legal. Agora, quantos dos nossos que estão lá no júri, sofrendo essas intempéries, eles estão sendo julgados pelos nossos próprios pares que nunca pisaram no tribunal do júri? Por isso que tem, né, um movimento, né, que aliás a gente teve reunido com a Vanzolini, né, para tratar sobre isso. É legal a gente realmente, uma hora dessas, verificar como está isso na UAB, porque tem um projeto lá, né, exatamente pedindo a criação, a gente não chamou nem de comissão, né, a gente chamou de grupo, núcleo, alguma coisa assim, para cuidar disso, porque a gente não pode ter... Era fazer, né, agora mudou a gestão, né? Não, mas agora aí vamos ver como é que... É uma questão bem simples de competência. Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu faço parte, integrei, agora está terminando gestão, nosso trabalho já finalizado, eu sou conselheiro de prerrogativas lá no nosso colégio, que abrange toda a Baixada Santista. Então somos nós que vamos avaliar o desagravo, Perfeito. fazer a sessão, legal. Muitas das vezes a questão que chega para nós, represados de processos de 10, 15 anos, assim, o cara a pessoa não quer nem mais saber de nada. Mas está lá um processo de ordem trabalhista, previdenciário. Eu não sei nem que planeta é esse. Você não vai fazer igual a Lucena, que ele pergunta assim, mas quem faz previdenciário é advogado? Mentira, esse ele fala. Mas assim, eu tô falando assim com todo respeito, mas assim, eu não sei nem por onde começar. A grande verdade é essa. Por quê? Porque nós somos voltados por áreas específicos para... Perfeito. É lógico. A pessoa é médica. Tem uma grande diferença entre você ir num traumatologista do que você ir num neurologista. O cara pode ser muito bom de osso, mas vai resolver o teu problema no cérebro? Não vai. Então, assim, é uma questão de competência. O júri, ele tem que ser tratado por quem é do júri. E ponto final. Esse foi o projeto. Esse era o projeto que foi levado. Eu espero que realmente isso seja levado com seriedade para que se crie realmente, né, esse grupo aí, né, para tratar desses problemas nossos. Porque quando a gente tiver um problema no júri, e teremos sempre, que sejamos, né, atendidos na OAB por um grupo que entenda, ou seja, por exemplo, quando for julgado lá no Tribunal de Ética, um problema lá no júri, que seja um advogado que entenda de júri, porque eu vejo muitas vezes o civilista, né, decidindo sobre uma... Mas isso vem de encontro, o Dr. Mário está falando, que na verdade, efetivamente, por especificidade, por especialidade, deve ser tratado, mas isso é o que ainda não temos essa dificuldade. Eu acho que lá no INSS deve rolar algumas brigas, algumas polêmicas e tal. Aí quando for submetido à OAB o exame disso, tem que dar um previdenciarista. Claro. Porque ele sabe qual que é o contexto ali daquele... E não é difícil de organizar isso. Acho que não. Porque tem... Se a gente for analisar as turmas e tudo mais, tem alguém na turma que faz previdenciarista. Tem alguém na turma que vai fazer trabalhista. Tem alguém na turma que vai fazer civil. Sim. Tem, não tem. Não é difícil. Não é. Não é difícil. Agora, o advogado, ele tem que se sentir o quê? Seguro. Seguro, eu digo, para o exercício sacrossanto da defesa, que já não é fácil você estar ali na frente. Difícil. Hoje em dia tem mídia social, você é atacado a todo momento, você é xingado, você é ameaçado. O campo arenoso das mídias sociais, as pessoas agem lá como se não tivesse lei nenhuma. Só que toda essa intempérie que nós, veja bem, Luciano, todos nós sofremos, em casos polêmicos ou não, eu não estou falando de crítica, porque a crítica é válida. E a crítica você aceita ou não aceita. Você muitas das vezes ela é construtiva. Dentro do teu coração entra aquilo que você quer. Exatamente. Ponto, mas a crítica está lá. Agora, se isso que é direcionado a nós advogados fosse lá no perfil de um promotor de justiça, se fosse lá de um desembargador, eu garanto para você, estaria todo mundo preso. Sim. Simples assim. Veja só como funciona a questão do ministro Alexandre de Moraes. Sumário. E nós, advogados, nós estamos assim, sujeitos a tudo isso. Exatamente. Então, se o advogado não se sentir protegido, se a OAB não atuar na efetiva assistência de alguém como um escudo, porque o advogado está fazendo o papel dele lá. Sim. Né? Se o advogado tiver que sair a campo para pegar e processar um cara do Facebook, xingar o outro cara lá do Instagram, aí
assim, você percebe que desvirtuou tudo. E eu acho que a gente tem que ter em mente, a sociedade tem que ter em mente, que quem perde, gente, é a sociedade. É a nossa, sabe, é o nosso crescimento enquanto ser humano. Sim. Se você tiver uma advocacia frágil por conta da atuação do advogado, nesse aspecto que a gente está trazendo, a gente está diminuindo, né, o quê? A importância do ser humano, né? Ou seja, ele não vai conseguir ter a sua plenitude, né? Mas você, no Enquanto brasileiro, cidadão. ele tem que ser estudado. O brasileiro é o seguinte, enquanto a tragédia tá na casa do vizinho, ele tá batendo palma. Tá batendo pau, né? Tá tudo certo. Mas quando, aí pode matar, etc. Pode fazer tudo. Nessa esteira aí do que você está falando, eu queria te perguntar o seguinte: por que a sociedade tem tanta dificuldade, né? Seria a mídia, de aceitar de volta, né? O cara que foi lá, matou a mãe, mas ele cumpriu a pena, né? Ele tem o direito de voltar, né? E ser um ser humano natural, não é assim que o Estado estabelece as regras. Na sua cabeça, por que a sociedade tem essa dificuldade de aceitá-lo de Taxa volta? como a sempre mídia? criminoso, mesmo cumprindo a pena. A gente tem aí, né, gente que tá voltando, ela já Temos tá voltando casos de aí, volta. Maníaco do de Parque, volta, é ótimo. Suzana von Richthofen, temos aí vários Mas casos, aí, né? assim, por que essa dificuldade? É uma questão, porque, veja, não é uma questão de, não é o povão, não, a pessoa não tem cultura, não, é gente letrada, sabe? Sim. É gente da advocacia que fala pra mim, como você, mas você é advogado, você tá... Por que isso? É uma questão cultural, Com certeza. Cultural, né? Com certeza. Essa dogmática penal, né, ela já é voltada para esse aspecto. Se a gente imaginar que a forca era um instrumento de misericórdia, porque ali naquele momento estava ali, né, as técnicas de tortura estavam fazendo que os réus, que quem estava ali ficasse 2, 3, 4, 5 dias e não morresse, né? E aí vem a forca, imagina só a forca, né? Plau. Vou acabar com o teu sofrimento, Então era um instrumento de misericórdia. Sim. E isso, ao longo do tempo, isso vem arraigado dentro de nós. E você pode perceber o seguinte: se colocar aqui no plenário 5 uma notícia de um réu que ficou 28 anos preso, como eu vi ontem, 28 anos preso, você vai ver que vai ter 1000 curtidas, 3 comentários. É verdade. Se você mostrar que o réu foi condenado a 48 anos de prisão, tem 100 mil batendo palma. Porque não é só o povão, é todo mundo querendo ir à forca. Mas é uma questão humana ou uma questão brasileira, será? Uma questão do povo brasileiro? Ambas as coisas, né? E aí é onde que está essa questão que eu sempre falo. Existem questões no cumprimento da pena que tem que ser revistas? Acho que sim. Agora começaram a interligar os sistemas, o monitoramento, né? Antes o cara saía no semiaberto, o reeducando saía no semiaberto, e ele fazia o que ele queria, uma saidinha temporária, né, para o pessoal entender. Hoje já não é mais assim. Sim. Né? Hoje existe uma certa fiscalização. E aí a gente tem que falar, pô, parabéns? Não, isso deveria ser desde sempre. Agora, a finalidade da pena: prevenção, retribuição. E se nós pensarmos que o que está escrito, quando você aplica uma pena a alguém, ele tem que ser julgado de uma maneira justa, independentemente da barbárie que pode ter sido feito. Nós que estamos no júri, a gente só assiste tragédia todos os dias e no júri não tem vencedor. Mas qual que é a finalidade da pena? Reeducar e ressocializar. O sistema prisional tem essa vertente? Nenhuma. Então, é na a teoria, política deles é o quê? Tirar de circulação. Claro. A política deles é colocar lá dentro, quanto mais tempo puder ficar, melhor. Agora, assuntos polêmicos. O Facínora que matou a criança teve uma autorização judicial para que pudesse passar férias no final do ano lá onde que eu venho, lá na Baixada, lá na Pérola do Atlântico. Não vou falar nome porque dá para entender quem é. Se nós nos debruçarmos em relação à decisão judicial, ela é uma decisão legal, ela é uma decisão, não estou falando legal, bacana, estou falando assim, ela preenche todos os seus requisitos e é o que está escrito dentro da lei. Ah, mas ele vai passar férias lá, 45 dias, tá? O brasileiro não tem nem isso de... Bom, tudo bem, aí é um aspecto moral. E aí a moralidade, onde que invade muito esse aspecto.
Porque hoje está se possibilitando cada um pegar um vídeo e sair, né, Sim. xingando e tecendo as mais absurdas apeudísticas considerações, isso ser tido como uma verdade universal. Vem cá, Esse é o maior problema. o sigilo das votações, né? Eu sempre penso às vezes, né? O jurado, ele, quando tem lá a maioria, né, e tal, para-se a votação, né, e tal, para não identificar os jurados. Aí às vezes eu tenho um sentimento assim, eu acho, puxa, se é a sociedade que está, né, ali, eu te condeno, né, e tal, não deveria mostrar a cara. Não é uma contradição, né, a gente querer ser tão ético, ser tão, vamos mostrar a cara, você fez isso, não sei o quê. No entanto, no júri, eu acho contraditório, né, você dizer, se esconda, né. Você não acha que é contraditório tudo isso que a gente diz, né, tudo isso que a gente prega, tudo isso que... Aí na hora de, não, tudo bem, você se esconda. Eu acho que a sociedade deveria mostrar a cara, dizer, olha, eu fui jurado, quantos foram? 7, nós estamos aqui. Eu votei e pronto. Contra. Eu acho que esse risco deveria ser suportado pelo jurado mesmo, né? Eu particularmente, eu atuo muito na acusação também. Aham. E eu, ao longo da carreira, já tive muitos casos midiáticos pesados mesmo. Tá. E eu acredito que ainda tenha que ter uma certa proteção para o jurado. E essa proteção não é só por conta da acusação, mas da defesa também, porque tem muita... Quando nós estamos ali pela defesa, mas a família da vítima criou assim, uma ojeriza, a gente fala de lawfare, fala de todo esse mecanismo de mídia social, o espetáculo na imprensa, que não vem de hoje, as questões midiáticas, isso vai afetar diretamente o jurado. Então, se o jurado falar assim, vai ser lá, fulano de tal, sim ou não, ele vai pensar muito a quem que ele vai desagradar, ele não vai jogar com a própria... Mas esse raciocínio, por exemplo, a gente fizer um paralelo com o juiz de carreira, né? Ele não é protegido, ele quis ser juiz. Mas as figuras são diferentes. Em que mais protegido, em que pese a função. O jurado, ele saiu lá da comunidade, do bairro, sei lá. Ele não anda de carro blindado. Existe nem armado. A provocação. Eu gostaria de ver, eu acho interessante, não sei como que seria na prática aqui no Brasil, mas o sistema estadunidense, que tinha que ser por unanimidade. Eu acho que tinha que ter uma questão por essa. Esse seria um ponto interessante. Mas o que tem que mudar para ontem é a questão da quantidade de jurados. Quantidade? 7? Não dá para você pegar e falar assim, olha, você vai ser condenado a 40, 50 anos de prisão, 4-3. Tá. Não dá. Aí foge do razoável. Né? E aí você fala Tinha que ter uma margem maior. Quando você vence um julgamento, 4-3. Pelo amor de Deus, ufa, graças a Deus. Mas quando você perde 4-3. Quando alguém é condenado por 4-3... É terrível, né? Não, é e complicado. aí é onde que está o negócio. Não só a soberania... a questão da soberania dos vereditos também. Porque perdeu por 4-3, você vai recorrer nas hipóteses recursais, que são específicas no tribunal do júri, é dificílimo o Tribunal de Justiça, principalmente aqui em São Paulo, Mudar alguma coisa. alterar a questão, reconhecendo que aquela decisão dos jurados que de fato fomentou a condenação, ela é manifestamente contrária à prova dos autos. Isso só existe para acusação. Aí o réu é submetido a julgamento novamente. Então, essa questão recursal também do júri, ela é muito problemática. Aliás, isso existe lá na nossa advocacia criminal no dia a dia. A pessoa, por exemplo, nunca conseguiu entender isso, Pedro. Eu fui absolvido em primeira instância. Tá. Aí, depois, ele é condenado no recurso do Ministério Público. Ele não tem mais como discutir. Entendi. Vai discutir aspecto processual no RESP, no recurso extraordinário, ou por meio de habeas corpus substitutivo. Então isso é muito complicado. E no júri, principalmente. Isso é complicado. Sim. Isso é uma coisa a se pensar e é uma coisa a se debater. Em Brasília. Mas o júri, né, assim, eu tive pensando assim, em todas as nossas constituições, acho que, né, inclusive na do Império, né, já
trazia ali o júri e tal, e a gente vê que é difícil, né, mudar alguma coisa no júri, é tudo muito engessado quando se fala do júri. Bom, então assim, o nosso tempo está acabando, né? Muito obrigado pelo seu comparecimento aqui. Como sempre, a gente aprende muito com você. Pena que o tempo hoje foi um pouco mais curto, mas certamente todos os seus ensinamentos aqui hoje foram que chamar de novo. Maravilhosos. A gente tem que parte 2, parte 3, exatamente, parte 4. Exatamente. Parte 2. Eu quero agradecer principalmente aos meus grandes amigos, o convite, a oportunidade, a quem nos assiste. Dizer que o Tribunal do Júri é maravilhoso com todos os seus problemas, aliás, é a última barra de salvação que nós temos, com a possibilidade ainda de ter algum resultado que não seja dentro daquele conchavo solipsista da acusação com a magistratura. E eu não estou fazendo apontamentos a alguém, jamais. Estou falando de uma maneira genérica, mas nós sabemos como que funciona no dia a dia. Sim. Então, ao tribuno do júri, né, de fato, personifique o advogado combativo, técnico, o advogado voltado para a legalidade, mas que busca a vitória, né, e estamos aí sempre à disposição. Só para fundamentar tudo que você está falando, gostaria que você fizesse uma observação até para a câmera, para quem nos assiste, essa questão, qual um segredo, o que um advogado que realmente quer militar no tribunal do júri, quer ser um tribuno, o que ele tem que fazer, com o que ele tem que se preocupar? Dá uma dica para ajudar, para ver se a gente melhora o tribuno. A primeira questão que eu tenho, e aí vem acho que um pouco de sangue, né, que eu tenho um bisavô lá de Lacônia, que é território de Esparta, na Grécia. Então, assim, a guerra sempre existiu. Você tem que saber como que você vai combatê-la, né? Como que você vai, de fato, empregar os seus recursos dentro da ação penal, do sistema bifásico, do tribunal do júri e no plenário propriamente dito. Então, é vestir o processo. Tá. O advogado ele tem que ter um controle de tudo, e às vezes você não tem um controle nem do teu próprio cliente. Isso que é complicado. O que ganha o júri, na minha concepção, é a inquirição. O jurado, ele não sabe de absolutamente nada, ele não estudou. Às vezes, nós que estudamos, falamos questões como se o jurado soubesse, eles não sabem. Eles estão construindo, dentro daquilo que se pode ter, né, da sua própria consciência, aquilo que eles estão enxergando. E você tem que mostrar, isso aqui está errado. Isso não é desse jeito. O promotor falou que é X, mas é Y. E isso não vem nos debates, isso vem na inquirição. Agora, o advogado, acima de tudo, ele não pode ter a síndrome do vira-lata. Perfeito. Então, existe lá o Ministério Público, o parquê. Eu tenho muito respeito à instituição. E, principalmente a magistratura, Bandeirante, onde for. Eu advogo em vários estados. Muito que bem. Mas nós, advogados, somos ali a ponta da lança. Sim. O advogado, às vezes, faz querer ser aceito em certos espaços que não são nossos. Já poderia até ter sido antigamente, hoje não é mais. O único compromisso que o advogado tem é para com o seu próprio cliente. Perfeito. O tapete vermelho tem que ser estendido para ele. E dentro da legalidade, dentro daquilo que for possível, factível, real, não dá para, por exemplo, eu vi um caso um tempo atrás, não vou me estender, mas no dia de Natal, né, o casal lá não estava se entendendo muito bem, no namoro, jovens, e com todo mundo em casa, o réu vai lá e esfaqueia a menina e mata ela dentro da casa dela. Legal. Sabe qual foi a tese que foi utilizada no plenário? Com todo mundo lá, preso em flagrante. Negativa de autoria. Nossa. Então é assim. A advocacia tem que ser estudada mesmo, tem que ser muito melhor para que foi o que nós falamos hoje, mas principalmente planeta Terra. O advogado ele tem que ser efetivo. Quem acusa na dúvida, quem condena inocente, são eles, não nós advogados. Né? Nós temos que ter a certeza absoluta atuando na acusação e na defesa, e é isso que importa, e é isso que tem que ser submetido, né, e colocado à prova no julgamento. Tá certo. E ali, dentro dessa sinfonia toda, a defesa elevar a sua voz com seus postulados técnicos,
a persuasão, o convencimento daquilo que é justo, é razoável, principalmente legal, e deixando muitas vezes de lado a moralidade que só está, né, a quem aponta o dedo e quer bater o martelo. Perfeitíssimo. Onde que tem o papel para assinar embaixo? Eu assino embaixo. Você assina embaixo? Claro. Então tá ótimo. E a todos vocês, com essas orientações, aquele tribuno, aquele recém-advogado que quer se tornar um bom tribuno, é só ouvir, só prestar atenção a quem já faz, a quem já tem o resultado, a quem já tem experiência. Então esse plenário 5 foi feito para isso, né, Luciana? Para auxiliar você. Agradecemos mais uma vez, né, Luciana? Perfeitamente. Por nosso convidado aqui, ilustre convidado, um parceiro de mão cheia, de primeira linha. Obrigado, foi E uma honra. agradecemos mais uma vez a quem nos assiste. Sim. Pedimos incansavelmente, né? Acionem o sininho, se inscrevam no canal, façam seus comentários, deem os seus likes e participam cada vez mais do nosso programa. E tchim-tchim. Ok? vamos lá! Opa! Tchim, saúde para nós e valeu. para quem nos assiste. E Obrigado. até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado.